você vai ser a responsável pela primeira pergunta ao senador que ontem esteve lá na votação. Que honra. Primeiro, feliz aniversário ao senador aí. Hoje é um dia que a oposição está comemorando com expectativa do PL da dosimetria. E a minha pergunta é de uma outra vitória. É a vitória de ontem em relação à rejeição histórica, uma derrota histórica, do nome ali de Jorge Messias à cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, dentro disso, eu gostaria de saber do senhor, muitas colunas hoje, a própria colunista Malu Gaspar fez uma coluna agora falando da relação entre a sua postura e a de Davi Alcolumbre para levar essa derrota. Gostaria de saber quais foram as articulações e onde o senhor percebeu que realmente conseguiriam derrotar e ter essa rejeição histórica ao governo Lula. Muitíssimo obrigada. Oi, Jéssica. Boa tarde. Obrigado pelos parabéns. Eu que agradeço pela sua pergunta. O governo Lula acabou. Esse é o resumo que a gente pode fazer, porque não possui mais governabilidade. O que aconteceu ontem aqui no plenário do Senado Federal, a rejeição do indicado por STF, do senhor Jorge Messias, eu acho que teve menos a ver com ele especificamente, teve mais a ver com um contexto que foi o contexto de uma resposta, em primeiro, ao governo Lula, um governo que trata mal o poder legislativo, tenta governar usando apenas o poder judiciário. Uma pessoa que não tem nem telefone celular também, convenhamos, né? Alguém que não está inserido, não está atualizado, não está conectado, assim como suas ideias, que são ideias atrasadas e que não tem mais nenhuma condição de continuar trazendo esperança para o nosso Brasil, que é o que eu tenho tentado fazer, trazer esperança para o nosso povo, mostrar um caminho que nós temos a seguir aqui de resgate do nosso país. E outro ponto, foi uma resposta também, sem dúvida alguma, aos excessos de alguns poucos aqui no Supremo Tribunal Federal. Não é de agora que eu venho alertando que esses excessos, em algum momento, teriam consequências, e hoje, como eu alertava lá atrás, Jéssica, o tema, o quesito, se um senador é favorável ou não a impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, é um critério, um dos principais critérios de escolha dos eleitores na hora de definir quem serão seus 2 senadores, né, representantes nesta eleição, que os eleitores terão que escolher 2 senadores, já que há a renovação de 2/3 do Senado Federal. Então, foi um dia histórico, sim, um dia que o Brasil tem que comemorar e nos dá a esperança de que o Senado volte a respirar, volte a resgatar o pouco de credibilidade que ainda lhe resta. Ô Flávio, boa tarde, tudo bem? Você falou a respeito de impeachment, mas é uma pauta aí que sempre vem sendo comentado. Tem ministro que está acumulando aí 47 pedidos de impeachment. Você acha que o que aconteceu ontem pode ser talvez uma virada de chave para que isso aconteça futuramente, talvez? Olha, o número já é emblemático, porque foram 42 votos contra o Messias, e o número necessário para abrir um processo de impeachment é de 41 senadores dos 81. Né? Se todos que votaram, por exemplo, para rejeitar o Jorge Messias, se eles votassem a favor da abertura do processo de impeachment contra um ministro do Supremo, nós teríamos um número suficiente. Eu não digo que vai ser uma virada de chave, nem que isso vai acontecer. Sim. Mas, sem dúvida alguma, é um grande passo para que a gente possa fazer com que as instituições voltem a respeitar a Constituição Federal, que é o que não está acontecendo agora. Ô Flávio, eu acabei de... É uma notícia atual que o PT, os aliados do Lula, já querem recorrer ao STF para tentar ver, rever essa decisão que foi feita. Isso está cada vez mais recorrente, né? Os partidos, eles procuram o Supremo Tribunal Federal para rever algumas coisas. Você acha que isso também, pegando carona no que o Rogério falou, isso também é pode estar mudando esse negócio de toda vez pegar e recorrer para o Supremo? Pode ter uma pausa nisso tudo? Essa é uma ferramenta costumeiramente usada pela esquerda, principalmente pelos partidos menores. Quando não conseguem a vitória no plenário, aqui no Poder Legislativo, eles recorrem ao Supremo. Essa é uma prática que tem trazido muitos problemas para o nosso país, muita insegurança jurídica, porque o problema não é o ajuizamento dessas ações. Porque a grande parte delas, 99% delas, são ações que mereciam ir para a lata do lixo. O problema é que chega na mão de alguns ministros supremos e eles dão prosseguimento àquilo. Então virou uma rotina. O parlamentar aí que perde aqui no voto tenta a sorte lá no sorteio, na distribuição no Supremo Tribunal Federal. Um sorteio que muitas vezes acaba caindo no colo de um certo ministro ali, coincidentemente.
Em função deles darem prosseguimento a essas ações, isso acaba virando um ciclo vicioso que é muito ruim. Então é um problema de quem está entrando com a ação, é um problema de quem está dando prosseguimento também a essas ações, mas eu acredito que o próprio presidente do STF, o ministro Edson Fachin, precisa tomar alguma providência ali para dar uma organizada nessa bagunça, porque está uma bagunça, é algo que sem precedente na história do Brasil, gente, porque vocês estão mudando todos os precedentes, interpretam a legislação de uma forma completamente esquizofrênica, maluca, dependendo de quem está na capa do processo, dependendo se é um político de direita que está sendo aí demandado por algum assunto que, na grande maioria das vezes, não tem nenhum motivo para o judiciário estar sendo demandado por causa disso. Eu espero que isso tenha um fim. Boa, Flávio, sempre é um acordo, né? Foi uma vitória, sem dúvida, né, da oposição, mas agora tem uma outra pauta. O Alcolumbre aqui acertou com a oposição, supostamente, encerrar a CPI do Master pela dosimetria. Queria saber o que você acha. Não, isso não houve, isso não aconteceu, essa negociação. Tá? Tanto é que aqui, o que precisa para votar, para ler, fazer a leitura desse requerimento de CPMI do Banco Master, é apenas haver a sessão congressual. Ontem houve sim um acordo para um item único, aliás, hoje para um item único, que é a votação da dosimetria, porque é um assunto que está interditado ali, mas não tem, vamos votar, vamos derrubar esse veto, se Deus quiser daqui a pouco, eu estou aqui com vocês e o pau está cantando aqui no plenário, vendo na televisão, estava lá agora me divertindo um pouco, rebatendo essa esquerda odiosa. É sempre um prazer vencer no debate à esquerda, mas não houve esse acordo, não tem esse acordo. Na próxima sessão congressual, isso vai voltar a ser pauta aí, e todos verão que nós aqui da direita não vamos negociar isso. A dosimetria é para diminuir as penas, né? Isso. Porque a pena até então ela era somada. Por exemplo, você tinha 4 anos aqui, mais 4 anos Exato. lá. E agora vai diminuir a pena. Ela vai para 4 anos, depois a outra pode cair para 1/6. É mais ou menos isso que é a dosimetria. Você acha que vai passar? E aí o Bolsonaro... E o velho? Jair. Tá certo. Diz que o velho precisa operar e não estão deixando ele operar. É isso mesmo? O velho, o Bolsonaro. Emílio, vamos lá. Falando com relação ao meu pai, né, ele pediu ali, né, pro cara lá autorizar ele a fazer uma cirurgia no ombro. Ele tá com muita dor no ombro, precisa fazer uma cirurgia e, assim, eu acredito que isso vai ser autorizado, a qualquer momento isso pode ser autorizado, ele vai fazer cirurgia, que não é uma cirurgia de urgência, né? Então, isso aí eu acho que vai acontecer muito em breve. Agora, Emílio, a real é que esse PL da dosimetria é o que foi o Alexandre de Moraes deixou que fosse construído aqui no Legislativo. O relator que foi escolhido aqui, o deputado Paulinho da Força, ele constantemente ali fazia as reuniões e sempre consultava o Alexandre de Moraes. Olha só que ponto a gente chega. Consultou o Alexandre de Moraes para saber o que podia e o que não podia ir nesse projeto de lei, e a gente ali tentando a todo momento fazer uma anistia ampla, geral e restrita, mas a realidade se impõe, nós não temos um número suficiente, principalmente de senadores, para aprovar esse projeto da forma como merecia ser, de uma forma justa e que zerasse a vida, né? Devolvesse a normalidade para a vida de centenas de inocentes brasileiros que foram perseguidos por ocasião do 8 de janeiro. Então, o que está sendo apreciado aqui é porque o Lula vetou, o que nós aprovamos, uma votação muito elástica na hora de apreciar esse projeto, vai para o presidente da República, ele vetou, e a gente aqui agora está trabalhando para a derrubada desse veto. Eu acredito que o veto vai ser derrubado, sim. E como foi dito aí também, né? Vamos ver se não vão procurar de novo o próprio Supremo Tribunal Federal, porque perde no plenário e recorre para os amigos ali do outro lado da Praça dos Três Poderes. Eu espero que isso não aconteça, mas há uma chance disso acontecer. E com relação ao velho, Emílio, para concluir, ele é um cara tão diferente, um coração tão grande, que ele sabe que essa redação não vai colocar, não dá direito a ele fazer uma progressão de regime, por exemplo. Mas 99% das pessoas que foram perseguidas e condenadas nessa farsa do 8 de janeiro, elas vão poder ir para suas casas. Isso aí é o que está motivando ele está muito ansioso. Vou estar com ele daqui a pouco na parte da tarde, espero já estar lá com ele para dar um abraço, comemorar essa dupla vitória que o Brasil, se Deus quiser, vai ter daqui a pouco aqui no plenário também, com o derrubado do veto da dosimetria. Mas agora nós queremos saber qual foi o papo. Temos as imagens aqui. Imagens aí. Nós temos as imagens aqui. Não vamos fazer a leitura labial, nós vamos querer saber que você diretamente você vai dizer qual foi o papo. Qual a pauta? Neste momento, qual foi a pauta aí, ó? Jacques Wagner. Isso, nesse momento você e o Jacques Wagner. Foi antes da votação. Isso. Jaquinho.
Não, e tem muita gente dizendo aí, tem bastidor colocando a reação do Jacques Wagner ali no momento do anúncio da rejeição como no mínimo estranha, porque ele sorri, ele abraça o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele não estava satisfeito com a indicação do Messias. O que acontece? O que tá rolando aí, meu querido Flávio? Senão não vou... Não, a gente estava... Não, Emílio, a gente estava batendo um papo sobre a votação que ia acontecer, né? Eu dizendo que tinha convicção de que nós iríamos ganhar, que o governo ia perder e tal. E eu acho que assim, eu sempre tive uma relação boa com ele aqui, respeitosa, né? Eu sempre fui assim, converso com as pessoas, né, que dão ali espaço para a gente trocar uma ideia e tentar construir alguma coisa em conjunto. Ele é um cara que, se não fosse o Jacques Wagner, o governo jamais estaria na condição que está, porque se hoje está ruim, sem ele está bem pior. Eu quero dizer isso, que em função de ele ser o líder do governo, ele é uma pessoa que tem que reconhecer essa habilidade dele de conversar e dialogar e conversar e tentar construir pontes. Em função disso, ele ainda conseguiu algumas vitórias para o governo Lula, mas agora, essa ele não conseguiu evitar, não era inevitável, na verdade, por causa desse contexto que eu falei no começo aqui, de uma resposta ao Lula e uma parte do STF, e ele sabe que a partir de agora a missão dele ficou impossível. O governo Lula acabou. Depois dessa votação de ontem, eles simplesmente já não tinham uma base muito consolidada. Agora, então, essa base se esfacelou completamente. Eu tenho a convicção de que ele não vai conseguir mais fazer mal ao povo brasileiro, enviando aqui para o Congresso Nacional projetos que são ruins, como para aumentar impostos ou para passar a mão na cabeça de bandido, para andar apenas para bandidos.